Existe um erro silencioso que a maioria de nós comete quando sofre. Um reflexo quase automático. Quando algo dói, nós lutamos. Quando algo incomoda, nós resistimos. Quando uma emoção aparece, tentamos expulsá-la. Mas existe um paradoxo aqui. E ele é profundamente estoico. Quanto mais resistimos internamente a uma experiência inevitável, mais ela se intensifica. No budismo existe uma metáfora muito conhecida. A vida inevitavelmente nos atinge com uma primeira flecha. Dor física, perda, frustração, ansiedade, medo. Essa é a primeira flecha. Mas existe uma segunda. E essa é opcional. É a flecha da resistência. Isso não deveria estar acontecendo. Eu não posso sentir isso. Preciso fazer isso parar. Isso é insuportável. Essa segunda reação é a que amplifica o sofrimento. E é aqui que estoicismo e psicologia moderna se encontram de forma impressionante. Quando pensamos em estoicismo, muitas pessoas imaginam repressão emocional. Mas isso é um equívoco. Os estoicos não tentavam eliminar emoções pela força. Eles treinavam a relação com elas. Para Epicteto, o sofrimento vinha do julgamento que adicionamos à experiência. Para Marco Aurélio, o problema não era o evento, mas a narrativa que construímos sobre ele. Nenhum deles defendia negar dor. Defendiam não transformar dor em catástrofe. Quando você resiste a uma emoção, algo acontece internamente. Tensão muscular aumenta. Monitoramento mental cresce. Pensamento ruminativo se intensifica. Tentativa de controle dispara. Isso envia ao cérebro uma mensagem clara. Há algo errado. E o sistema nervoso responde ampliando o estado de alerta. Resistência gera hiperativação. Hiperativação intensifica a experiência. Um dos fenômenos mais comuns na clínica não é apenas ansiedade. É a ansiedade sobre estar ansioso. Não é só tristeza. É culpa por estar triste. Não é só pensamento intrusivo. É pânico por ter tido pensamento. Essa camada secundária é resistência. E ela pesa mais do que a experiência original. Na psicologia contemporânea, especialmente na ACT, existe uma tese central. O sofrimento psicológico é amplificado pela evitação experiencial. Evitar sentir. Evitar pensar. Evitar lembrar. Evitar entrar em contato. Quanto mais evitamos internamente, mais rígidos ficamos. E quanto mais rígidos ficamos, mais frágil o sistema emocional se torna. Tentar controlar diretamente emoções é como tentar controlar o clima. Você pode influenciar suas atitudes, mas não pode impedir a chuva. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles focavam no que depende de nós. Escolhas, ações, postura interna. Mas emoções surgem como fenômenos naturais. Lutar contra elas é lutar contra a natureza. Em pessoas com toque ou ansiedade, surge algo muito específico. O pensamento aparece. A mente reage com: isso é errado. Isso diz algo sobre mim. Preciso eliminar isso. E começa a guerra mental. Mas quanto mais se tenta suprimir um pensamento, mais ele retorna. Esse fenômeno é conhecido na psicologia experimental como efeito rebote. O famoso experimento do não pense em um urso branco. A resistência fortalece o ciclo. Os estoicos tinham um conceito extraordinário. Amor fati. Amar o destino. Não apenas tolerar, mas parar de lutar contra o que já está acontecendo. Isso não significa passividade. Significa cessar a guerra contra o inevitável. Imagine que você cai em areia movediça. O instinto é lutar, se debater, forçar saída. Mas quanto mais você luta, mais afunda. A única saída é espalhar o peso. Parar de lutar. Reduzir resistência.
A ansiedade funciona de maneira muito semelhante. Observe alguém tentando não chorar, ou tentando não demonstrar nervosismo, ou tentando não pensar em algo. Existe contração, rigidez, esforço. Essa contração é sofrimento adicional. Não é a emoção que dói tanto. É a rigidez contra ela. Mindfulness ensina uma habilidade extremamente sofisticada. Permitir a experiência interna sem tentar modificá-la imediatamente. Observar sensações. Notar pensamentos. Reconhecer emoções. Sem julgamento. Sem urgência de controle. Isso reduz drasticamente a segunda camada de sofrimento. A dor faz parte da experiência humana. A resistência à dor é o que frequentemente a transforma em sofrimento prolongado. Estoicismo, budismo, ACT e neurociência convergem aqui. A luta interna desnecessária é o combustível do sofrimento crônico. Existe uma pergunta essencial que quase ninguém faz. O que acontece neurologicamente quando eu resisto a uma emoção? Porque resistência não é apenas uma atitude psicológica. Ela é um evento biológico. E o cérebro responde a ela como responderia a qualquer ameaça. Quando surge uma emoção intensa, medo, vergonha, tristeza, o sistema nervoso ativa. Isso é natural. Mas quando você reage com "isso não pode estar acontecendo. Eu preciso me livrar disso. Isso é perigoso." O cérebro interpreta essa reação como sinal de ameaça adicional. O que ele faz? Ativa mais adrenalina, mais tensão, mais vigilância, mais ruminação. A resistência funciona como combustível. Na psicologia, especialmente na ACT, existe um conceito central: evitação experiencial. Evitar sentimentos desagradáveis. Evitar pensamentos desconfortáveis. Evitar memórias difíceis. No curto prazo, isso alivia. No longo prazo, fortalece o medo. Porque o cérebro aprende. Se você evita, é porque era perigoso. E a sensibilidade aumenta. Existe um mito de que os estoicos defendiam repressão emocional. Mas isso é uma leitura superficial. Sêneca escrevia sobre reconhecer emoções sem se tornar escravo delas. Marco Aurélio falava sobre observar as impressões antes de aceitá-las como verdade. Nenhum deles sugeria lutar contra a emoção. Sugeriam examinar o julgamento que vinha depois. Isso é extremamente sofisticado. Estudos contemporâneos mostram algo interessante. Quando você tenta suprimir emoções ativamente, a ativação fisiológica aumenta. A memória emocional se fortalece. A recorrência do pensamento cresce. O esforço para não sentir intensifica a experiência. Isso é contraintuitivo, mas consistente. Imagine uma árvore rígida durante uma tempestade. Ela quebra. Agora imagine uma árvore flexível. Ela dobra, mas não parte. Aceitação é flexibilidade psicológica. Resistência é rigidez interna. E sistemas rígidos sofrem mais impacto. Aqui precisamos ser muito claros. Aceitar não é "não posso fazer nada." Aceitar não é "vou desistir da vida." Aceitar não é "sou assim mesmo." A aceitação é reconhecer: isto está acontecendo agora. Sem acrescentar guerra mental. Resignação é passividade. Aceitação é lucidez. Voltemos à ideia das duas flechas. Primeira flecha. Ansiedade surge. Segunda flecha. Eu odeio estar ansiosa. Isso é insuportável. Isso vai destruir tudo. A segunda camada costuma doer mais que a primeira. E ela é produzida pela resistência. Existe uma expectativa moderna perigosa. Eu deveria ser capaz de controlar completamente como me sinto. Mas emoções não são comandos voluntários. São respostas automáticas. Os estoicos sabiam disso. Por isso focavam no que depende de nós.
A resposta à emoção, não a eliminação dela. Pense em alguém com toque. Surge um pensamento indesejado. A reação imediata é: isso é horrível. Eu não posso ter esse pensamento. Preciso neutralizar isso. Essa luta transforma um evento mental passageiro em obsessão recorrente. Quanto mais importância se dá, mais o cérebro registra como relevante. A psicologia cognitiva demonstrou algo fascinante. Quando tentamos não pensar em algo, pensamos mais. Quanto mais você diz, não pense nisso, mais o cérebro monitora se está pensando. Esse monitoramento mantém o pensamento ativo. Resistência gera hiperfoco. Mindfulness propõe algo radicalmente diferente. Permitir que o pensamento esteja lá, sem tentar expulsá-lo, sem dialogar com ele, sem lutar. Pensamentos passam, emoções passam, mas quando você entra em confronto, eles se fixam. Os estoicos falavam de amor fati, não como romantização da dor, mas como cessação da guerra contra o inevitável. Se a emoção já surgiu, ela já está aqui. Lutar contra o fato de que ela existe só acrescenta sofrimento. Aceitar não prolonga. Resistir prolonga. Quando você permite uma emoção, a ativação tende a diminuir mais rápido. A tensão muscular reduz. O sistema nervoso se regula. A ruminação enfraquece. Porque o cérebro não recebe o sinal de ameaça secundária. Em vez de perguntar: como faço isso desaparecer? Você começa a perguntar: como posso permitir isso sem me machucar? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma a relação. E relação é mais importante que controle. Existe algo ainda mais sutil do que resistir a uma emoção. É se tornar ela. Não é apenas: estou ansiosa. É: eu sou ansiosa. Não é: estou tendo um pensamento intrusivo. É: que tipo de pessoa eu sou por pensar isso? Aqui, a resistência deixa de ser só tensão. Ela vira identidade. E isso aprofunda o sofrimento. Na ACT, existe um conceito central chamado fusão cognitiva. É quando nos fundimos com nossos pensamentos. O pensamento surge. E imediatamente é tratado como realidade. Sem questionamento. Sem distância. Sem observação. A resistência nasce dessa fusão. Porque se o pensamento é verdade, ele precisa ser combatido. Os estoicos tinham um conceito extremamente sofisticado chamado impressão, fantasia. Uma impressão é aquilo que surge na mente. Uma ideia. Uma imagem. Uma interpretação. Mas para Epicteto, a liberdade estava em algo muito específico. Não dar assentimento automático à impressão. Ela surge. Mas você escolhe se aceita como verdade. Isso é distanciamento cognitivo 2000 anos antes da psicologia moderna. Quando surge uma emoção intensa, o ego tenta protegê-lo. Mas ele faz isso exagerando. Isso é insuportável. Isso vai arruinar minha vida. Isso significa algo terrível. O ego odeia a incerteza. Ele prefere uma narrativa dramática a um vazio desconhecido. Resistência muitas vezes é o ego tentando manter controle. Pessoas com ansiedade crônica frequentemente começam a se definir pelo sintoma. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou fraca. Eu sou instável. Mas emoções são estados temporários. Não são traços fixos. O problema começa quando o estado vira rótulo. E o rótulo vira identidade. Tanto no estoicismo quanto no mindfulness existe uma habilidade essencial: desidentificação. Você não é a emoção. Você não é o pensamento. Você é aquele que observa o pensamento. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como alguém que conversava com a própria mente. Isso é metacognição. Observar o processo mental de fora. Perceba a diferença sutil.
Eu estou ansiosa. Versus. Eu sou ansiosa. Uma descreve um estado. A outra define identidade. A resistência cresce quando a emoção ameaça quem acreditamos ser. Muitas vezes o sofrimento maior não é a ansiedade. É a vergonha de estar ansioso. Isso é ridículo. Adultos não deveriam sentir isso. Eu devia ser mais forte. Essa camada é profundamente identitária e extremamente corrosiva. Os estoicos entendiam que emoções são parte da natureza humana. Sentir medo não é falha moral. É fisiologia. O erro não é sentir. É interpretar o sentimento como defeito de caráter. Essa visão é incrivelmente libertadora. Existe algo quase matemático aqui. Se você luta intensamente contra um pensamento, o cérebro conclui que ele deve ser importante. Se você reage com pânico a uma sensação, o sistema nervoso registra como perigosa. Se você entra em guerra com a emoção, ela ganha status de ameaça real. Resistência valida o medo. Imagine que seus pensamentos são nuvens. Algumas escuras. Algumas assustadoras. Mas você é o céu. O céu não briga com a nuvem. Ele permite. E a nuvem passa. Essa metáfora aparece tanto em tradições contemplativas quanto na psicologia moderna. E é profundamente compatível com o estoicismo. Quando um pensamento surgir, experimente dizer: estou tendo o pensamento de que. Isso cria distância. Exemplo: estou tendo o pensamento de que vou perder o controle. Não é verdade absoluta. É um evento mental. Essa pequena mudança linguística reduz a fusão e reduz a resistência. Na ACT, o objetivo não é eliminar emoções. É aumentar flexibilidade psicológica. Capacidade de sentir desconforto. Manter direção de vida. Agir com base em valores. Não ser dominado pela experiência interna. Isso é maturidade emocional. E os estoicos buscavam exatamente isso. Para os estoicos, o objetivo não era se sentir bem o tempo todo. Era viver com virtude, coragem, sabedoria, justiça, temperança. Você pode sentir medo e ainda agir com coragem. Isso quebra a tirania emocional. Quando você acredita que precisa eliminar toda a dor antes de viver, você adia a vida. Quando eu não estiver ansiosa, eu faço. Quando eu não tiver pensamentos intrusivos, eu sigo. Isso cria paralisia. A aceitação permite movimento mesmo com desconforto. Até aqui entendemos algo fundamental. A dor inicial é inevitável. A resistência é opcional. Agora a pergunta muda. Como parar de resistir quando a emoção já está ativada? Porque é fácil entender isso em teoria. Mas durante uma crise, o corpo está acelerado. A mente está ruidosa. E tudo parece urgente. É exatamente aí que o treino começa. Durante uma ativação emocional, pergunte-se: o que está acontecendo agora é a emoção? Ou é minha luta contra ela? Exemplo: a ansiedade surge. Você percebe pensamentos como: isso não pode estar acontecendo. Eu preciso me livrar disso. Essa é a segunda flecha. Só reconhecer isso já reduz intensidade. Porque traz consciência ao automático. Em vez de: estou surtando. Experimente: estou percebendo meu coração acelerado. Em vez de: isso é insuportável. Experimente: existe desconforto agora. Descrição reduz narrativa. Narrativa alimenta resistência. Os estoicos faziam exatamente isso. Marco Aurélio frequentemente reduzia experiências a descrições objetivas. Isso é apenas sensação. Essa linguagem muda a experiência. Aqui está o ponto mais poderoso. Diga internamente: eu permito que isso esteja aqui.
mesmo que você não queira, mesmo que seja desconfortável. Permissão não aumenta a emoção, reduz a luta. E sem luta, o sistema nervoso começa a desacelerar. Os estoicos praticavam a visualização de dificuldades. Você pode adaptar isso. Imagine a próxima vez que a ansiedade vier. Visualize se permitindo, sentindo, sem fugir, sem dramatizar. Isso prepara o cérebro. Treina a resposta antes da ativação real. Quando surge um pensamento intrusivo, em vez de neutralizar, em vez de analisar, em vez de discutir, experimente dizer: é apenas um pensamento. Não tente provar que ele é falso. Não tente eliminá-lo. Não entre em debate. Isso é resistência disfarçada. Permita que ele exista sem interação. No começo, parar de lutar parece errado. Parece que você está se expondo ao perigo. Mas isso é só o cérebro condicionado à evitação. Quanto mais você tolera esse desconforto, mais ele enfraquece. Aceitar a ansiedade não significa viver limitado por ela. Aceitar é parar de gastar energia tentando eliminar o inevitável. Você ainda pode buscar tratamento, desenvolver habilidades, mudar hábitos, crescer emocionalmente, mas não precisa lutar contra o fato de sentir. Aqui está uma virada profunda. Em vez de organizar sua vida para evitar desconforto, organize sua vida em torno de valores. O que importa para você? Conexão? Coragem? Aprendizado? Serviço? Você pode sentir ansiedade e ainda agir com base nesses valores. Isso é liberdade psicológica. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Sêneca escreveu que às vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. A resistência vive na imaginação. A aceitação vive no presente. Imagine tentar afundar uma bola inflável na água. Quanto mais você empurra, mais força precisa fazer. E quando solta, ela sobe com violência. Mas se você simplesmente deixar a bola flutuar, não há tensão, não há esforço. A resistência é empurrar a bola. A aceitação é permitir que ela flutue até perder força. Uma frase para repetir em momentos difíceis. Eu posso sentir isso sem entrar em guerra com isso. Repita isso durante ativações. Isso muda a postura interna. E postura muda a resposta fisiológica. Quando você para de resistir, crises encurtam. Pensamentos perdem força. Emoções deixam de assustar. O corpo regula mais rápido. Não porque você venceu a emoção, mas porque parou de alimentá-la. Existe uma liberdade muito diferente da que imaginamos. Não é a liberdade de nunca sentir dor. É a liberdade de não ser dominado por ela. Isso é maturidade emocional. Isso é flexibilidade psicológica. Isso é estoicismo aplicado. Talvez o ponto mais profundo de todo esse vídeo seja este. Você não precisa vencer suas emoções. Você só precisa parar de lutar contra elas. E isso, paradoxalmente, muda tudo.